Ótimo. Ah, Deu certo. agora deu, agora deu. Então tá bom. Meus amores, eu estou recebendo com e ela tem uma história pessoal muito interessante com relação à diversidade sexual e é assessora sobre esse tema no município de Jundiaí. Kelly, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua generosidade de participar aqui com a gente. Ah, eu que agradeço, Eliane, fico muito feliz de estar aqui com você e a gente discutir um tema tão importante, né, nos dias de hoje. Muito importante, Kelly. Diz uma coisa para mim, como que você chegou a esse cargo que você ocupa na prefeitura? Qual foi a tua trajetória? Então, eu estou na prefeitura no cargo de assessora de políticas para a diversidade sexual desde 1º de abril de 2017. À época, eu trabalhava no jurídico da prefeitura, mas pela minha trajetória profissional, ter trabalhado durante 7 anos como conselheira tutelar e ter uma filha lésbica, o prefeito entendeu que eu poderia assumir esse cargo que estava sendo criado, né? O município nunca tinha trabalhado sobre a questão da diversidade sexual. Então, foi criado no governo um núcleo de direitos humanos com 7 assessores, um em cada área, né? Então, igualdade racial, diversidade sexual, mulheres, pessoa com deficiência, enfim. E aí, através da imprensa oficial, eu fiquei sabendo que eu estava sendo nomeada para esse cargo. Nossa Senhora, que responsabilidade! Foi um choque muito grande. Eu me lembro que eu conversei com o meu gestor do jurídico, né, lá na prefeitura, e eu falava, como assim? Ninguém me perguntou se eu quero, ninguém sabe se eu entendo alguma coisa. E ele falava, você se vira, pense que você vai criar políticas públicas. Então, isso já me animou um pouco, mas eu tinha muito medo, sabe? Porque eu achava que eu ia finalmente dar de frente com todas as situações de preconceito, de homofobia que a minha filha podia ter sofrido e não me contado. Então, eu chorei muito essa noite, porque eu achava que eu não devia aceitar, mas aí o meu marido ainda falou, Kelly, pense, quem sabe, né, com um trabalho legal, a gente consegue trazer a Giovana de volta para o Brasil e tal. E acho que isso me animou. Eu falei, É. eu vou tentar, vou procurar conhecer um pouquinho deles. E aí E, assumi. e diz uma coisa, como é essa sua história pessoal de ter uma filha homossexual? Então, a Giovana, as pessoas às vezes me perguntam, né? Você nunca percebeu nada, né? Você só É, foi saber quando ela te contou? Eu já me perguntei isso milhares de vezes, né? Eu me lembro que teve uma vez que ela era pequenininha, mas muito pequenininha mesmo, tipo 4, 5 anos de idade, e tinha um casal de amigos em casa, e nós começamos a falar sobre lésbicas, gays, né? Na época nem falava lésbica, né? Porque era muito pejorativo, a gente muito falava gay, feio, né? né? É. E eu me lembro que eles falaram alguma coisa ruim. E eu falei, não, se eu tiver uma filha, né? Eu já tinha 2 filhas à época, se uma delas for homossexual, eu tenho que aceitar, é minha filha. E ele disse: Você fala isso porque você não tem. Se Hum. você tivesse, eu queria ver. E naquele momento, eu me lembro que eu pensei: será que a Giovana não é? Mas por que a Giovana? Porque Eu são acho 2 filhas, por que 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 é, você achou estranho, por que que porque, veio esse pensamento com relação à Giovana? porque a Giovana sempre foi mais molecona, sabe? Aquela de jogar futebol, ela era artilheira do gol de cabeça na escola. A Giovana gostava a gente morava em chácara, ela gostava de ficar no pomar, de shorts, descalça. A outra não, a outra era toda princesinha, sabe? É. Então, até podia ser, né? A sua orientação não depende da sua vestimenta, mas assim, eu não sei por quê. Se você me disser, mas ela te deu alguma demonstração, ela, nada, mas naquele momento, mas sabe quando passa pela sua cabeça e vai embora? Uhum. Aí depois eu fiquei viúva, ela estava
quase com 13 anos, ela começou a fazer terapia, e na terapia ela me disse, mãe, a terapeuta quer conversar com você. É. E eu, nossa, mas conversar o quê, né? E ela, não sei, ela falou que tem que ir eu e você na sessão. E aí nós fomos, eu fui Ela tinha pensando, 13 anos, ela 14? tinha mais, ela tinha uns 16, 17. É. E aí você fica pensando mil coisas, mas nesse momento jamais eu pensei que ela pudesse me dar essa notícia, né? Uhum. Pensava em coisas ruins, né? Claro, né? Para o terapeuta chamar, né? Depressão, droga, qualquer coisa, mas não isso. E aí, quando chegou lá, ela falava para a terapeuta: fala você, fala você. Ninguém queria contar para a mãe, sabe? A mãe meio preconceituosa, né? É. E aí a Giovana pegou uma almofada, colocou na frente do rosto assim e falou em inglês, porque ela sabe que eu não entendo bem inglês. Aí ela falou, I don't like boys, mãe. E aí, quando eu escutei isso, eu falei, opa, por Hum. mais inglês que eu entenda, uma frasezinha de vez em quando sai, né? É. Aí eu dei aquela ajeitada assim, né, na cadeira, e aí a terapeuta falava, fala, Giovana, fala. E ela falava, mãe, eu não gosto de meninos, eu gosto de meninas. Nossa, foi um soco na boca do estômago. Hum. Foi muito difícil para mim, foi péssimo. E eu queria fazer de conta que eu achava super normal. Super normal, descolada, né? Uma Eu descolada toda moderna. descolada, vou dar uma aula para terapeuta, né? Fiz a É. cara de, tá, imagina, filha, o que for bom para você, se você estiver feliz, eu também estou feliz e tal. Mas justamente para não parecer Preconceituosa. preconceituosa, mas eu era. E assim, eu voltei para casa nesse dia, eu chorei a noite toda. Foi muito difícil, não contei para ninguém, não contei para minha melhor amiga, não contei para os meus pais, não contei para minha filha, porque eu me sentia culpada, sabe? Esse foi o teu sentimento de Foi, culpa? foi. Eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada, porque se eu tivesse acertado em tudo, ela gostaria de meninos como a grande maioria da sociedade, né? Você achava naquele momento que o certo era esse? é. Até por conta de toda a religião que a gente tinha, né? Por o pai ter morrido, então achava que podia ter alguma transferência ali, né? Já que não tinha figura paterna. Ai, um monte de besteira, sabe? Um monte É. de besteira. Pensava, será que eu levei muito lá na igreja? Será que eu levei pouco lá na igreja? Será que... Nossa! Ah, Mas você não chegou nesse momento a conversar com ela? não, nesse momento não. A gente ficou quieta durante muito tempo, muito tempo. Fingindo que ninguém tinha falado nada? Faz de conta que que eu não escutei, ela também faz de conta que não falou. Ai, meu Então, Deus. E foi quanto tempo? Anos? olha, pelo menos 2 anos, é que assim, logo depois, acho que 1 ano depois, mais ou menos, ela se apaixonou por uma moça. É. Então, nesse momento, eu vi o sofrimento dela, mas porque ela também tinha uma homofobia internalizada muito forte, sabe? Aham. E, além disso, ela era uma pessoa muito brusca, uma pessoa. Ela não era delicada com os seus sentimentos, não como pessoa. Ela não Uhum. conseguia administrar bem os sentimentos. Então, ela tinha uma resposta rude para todo mundo, ela não conseguia receber muito afeto, sempre brava, É. justamente porque ela não se aceitava, né? Então, nesse momento, a gente foi percebendo que a gente precisava falar sobre isso. Então, eu dizia para ela que ela tinha que tomar muito cuidado, mas assim, o sermão, né, que a gente dava, que eu dava, era o mesmo que eu daria se ela fosse hétero, né? Uhum. Para se cuidar, cuidar com quem você se envolve, olha as suas emoções, seus sentimentos. Sim, sim. A E aí, preocupação era a mesma, era a né? mesma, era a mesma. Mas eu tinha, né, a minha preocupação com ela era a mesma, mas eu tinha ainda aquela coisa de o que os outros vão pensar. Uhum. E isso eu acho que foi uma coisa, acho que típico da minha geração mesmo, né? A minha terapeuta me consola com isso, ela fala, Kelly, nesta época ainda era tratado como doença.
né? Nossa, que horror, É, né? então, não se exija mais do que você conseguiu fazer, porque para a gente não era normal mesmo. Então, Aham, essa nova geração tem aceitado, tem visto com outros olhos, mas a gente não, né? é. Então, nessa fase foi bem complicada. Quando você conseguiu aceitar plenamente a opção da tua filha e conversar com ela com tranquilidade, com facilidade sobre esse assunto? Olha, ela tinha 19 anos, faltava acho que 2 meses para ela fazer 20 anos, ela quis ir embora para os Estados Unidos. Ah, Ela queria ser au pair, né? Cuidar de criança e estudar lá. Quando ela foi, eu já sabia que ela não ia voltar mais, porque sempre ah, foi um desejo dela. Ela já falava muito bem inglês, ela dava aula de inglês, ela fazia tradução em empresas, então era uma coisa que ela gostava muito. E aí, quando ela chegou lá, eu fui até lá para conhecer todo mundo e tal. Passado acho que um ano, ela conheceu a atual esposa dela. uhum, E nessa fase a gente já falava muito bem, porque eu já sabia que ela estava lá, que ela podia conhecer outras meninas, tinha, né, a preocupação de com quem ela vai se envolver tão longe, né? ah, Porque você fica olhando as pessoas nos Estados Unidos, eu olhava aqueles cabelos em pé, aqueles rostos pintados, aquelas unhas pintadas, e eu falava, meu Deus, ela está longe de mim. ah, Mas a gente conta com tudo que a gente ensinou, né, durante a vida toda. E aí ela conheceu a Chrissy, e ela me falou: olha, conheci uma pessoa, essa pessoa é muito importante para mim, eu estou namorando e não sei o quê. Lá fui eu de novo. ah. Fui lá para conhecer a Chrissy. Quando eu conheci, eu soube que realmente era o amor da vida dela. É uma pessoa que trouxe paz, tranquilidade para ela, trouxe a doçura que ela tinha quando criança e que depois ela perdeu. Então, hoje ela é uma pessoa alegre, alegre, tão alegre que o lugar onde ela estava trabalhando há um mês e meio, mais ou menos, eles convidaram a Giovana para assumir um novo posto, porque diz que nunca viram uma pessoa tão de bem com a vida. Eu Mas falava, você perguntou à minha filha? eu falava, vocês estão falando sério? A Giovana dava patada em todo mundo. Então, assim, você vê como é importante, né? Quando você acha o seu lugar, quando você tem o amor de alguém, quando você também ama alguém, né? Então, nessa fase a gente já falava muito abertamente, Aham. muito tranquila. E daí você passou a, a ter esse olhar para outras pessoas também, fora dessa sua relação com a Giovana? Então, quando eu assumi o cargo na prefeitura, eu conhecia um pouco sobre lésbica, que era a orientação da minha filha, né? Aham. Os outros eu não conhecia nada. Eu não sabia se existia diferença entre travesti e transexual, pronomes que poderiam ser diferentes daqueles usuais, né, como a pessoa não binária que quer que se use a terminologia, né, o e no final, ou ser chamado de elo, não de ela nem de ele. Então, assim, eram tudo coisas muito novas para mim. Aí eu já me matriculei imediatamente numa pós-graduação, né? Ah, Direito homoafetivo e gênero, né? que Porque fantástico. eu falei, não, eu preciso conhecer, porque como é que você vai defender uma população que você não conhece, né? Exatamente. E é uma população, eu também dei uma olhadinha mais a fundo para fazer a Semana da Diversidade Sexual, é muita diferença, né, Kelly? Muito, As muito, terminações, os nomes, sim. por exemplo, eu achava que era natural usar gay para lésbica e para gay, eu achava que era a mesma Estava tudo coisa. bem, né? É. Não. E assim, cada uma das letrinhas tem uma especificidade muito diferente da outra, umas necessidades diferentes, né? Não é só aceitação popular. Cada uma precisa de um cuidado médico, de um cuidado para entrar num ambiente de trabalho, no lazer, os lugares onde eles podem ir, países que eles podem visitar. Então, cada um você tem que procurar saber. Então, eu ficava 10, 12 horas por dia lendo muito sobre eles, me infiltrando na comunidade, né? Eu era sempre infiltrada no meio, todo mundo LGBT menos eu.
E E eles você era bem aceita nas comunidades? era desde o começo. É uma comunidade que te acolhe muito. Acho que Uhum. até por conta de todo o preconceito que já sofreram, eles sabem como é difícil você chegar num lugar e não ser bem aceito. Então, assim, eu não tive problema com ninguém. Tem um ou outro que é mais radical, que aí dizia, eu não acho justo ela estar num cargo de diversidade sexual se ela não é nem homossexual e nem transgênero, né? Aham. Mas aí a própria comunidade já dizia, mas ela é mãe pela diversidade. Ela Isso. sabe o que a gente passa. Então, eu fui muito bem acolhida, muito. E essa semana da diversidade, eu quis conversar sobre isso justamente porque a gente teve uma reunião num sábado e Isso, você aflitíssima para sair para encontrar com as mães, isso. porque iriam desfilar depois na parada do. É Parada do Orgulho Gay? Parada do Orgulho LGBT. LGBT. Tá Isso. vendo? Tá vendo? Eles não E, permitem mais que fale parada do orgulho gay, por quê? Porque aí privilegia só o homem que gosta de homem, né? e tem um O universo orgulho imenso. não é só do gay, é o orgulho da lésbica, é o orgulho da bi, é o orgulho da trans, é o orgulho do queer, do assexual, do intersexo, de todo mundo. E eu fiquei também surpresa. Eu falei, gente, não sabia que as mães desfilavam. Ou se desfilam. E a coisa mais linda do mundo, né? Eu vi pelas Você fotos, eu estava entra, tão feliz. você entra na avenida, aqueles jovens vêm te abraçar, vêm te agradecer de estar defendendo seus filhos ali, porque muitos não têm essa Esse possibilidade, apoio. esse apoio, né? Então, quando eles veem outros pais que fazem isso, eles falam: ai, queria tanto que minha mãe tivesse aqui. Aham. Então, é muito gostoso. Você acaba virando meio mãe de 1 milhão de pessoas que está ali, né? E qual era a frase daquela faixa, Kelly? Ah, saia da sua frente com seu preconceito, que nós estamos chegando com o nosso amor. Ah, lindo, lindo, lindo. É muito legal. Que a gente vai fazendo grito de guerra, sabe? Sai da frente, que com as mães é diferente. Então, você vai passando pela avenida e vendo aquelas carinhas de todo mundo, assim, feliz de ter seus pais orgulhosos dos filhos que têm, né? Ah, que fantástico, Kelly. Muito Eu legal. fiquei, eu fiquei muito contente de ver esse lado, né? É muito Da diversidade, as mães da diversidade. isso mesmo. E com relação ao teu trabalho ainda, Kelly, quais são as maiores queixas que as pessoas dessa comunidade têm que vêm te procurar? Olha, são várias, né? Eles têm uma dificuldade muito grande com a troca do nome, né? Porque hoje ainda é cobrado no cartório, né? Então, tem algumas pessoas que não têm essa possibilidade desse pagamento, que nasceram em lugares longínquos mesmo do Brasil, né? Que tem dificuldade de ir até lá para fazer, então faz por protocolo aqui no cartório, mas aí custa um pouco mais caro. Há uma limitação até de algum chefe de cartório dizer, olha, eu preciso conhecer essa pessoa antes de dizer se eu troco o nome dela, enfim. A gente ainda não teve nenhum caso de alguém que não foi aceito, todos É, foram bem-sucedidos. Mas a troca do nome faz total diferença, né? Porque se eles estão numa unidade básica de saúde, algumas pessoas por ignorância, outras por preconceito, acabam chamando pelo nome de registro. Então, você imagina uma mulher, né, ainda com o nome masculino, está sentada numa sala cheia de gente e chama lá o João para levantar. Muitas delas não levantam, né? uhum. Espera um pouquinho e vai embora sem o atendimento médico. Ai, que Então, pena, é né? um trabalho a ser feito tanto na unidade de saúde, quanto na própria pessoa, no seu empoderamento, né? Mulheres lésbicas que tem muitos relatos de terem procurado ginecologista e o ginecologista ter dito, olha, você não precisa fazer Papa Nicolau porque você não tem uma relação sexual com penetração. Hum. Elas dizem, teve uma que falou no meio de todo mundo, eu fiquei assim, chocada. Falou, como assim não tem? Você acha que uma relação homossexual
uma relação sexual de duas mulheres não tem penetração. E aí eu, não quero escutar, tá falando. E aí a gente foi atrás, né? Olha, elas precisam fazer sim, né? O Papa Nicolau precisa ver em que condições ela se encontra, tal. Então tem esse problema também de medicina, né? Tem a dificuldade de arrumar emprego, porque as pessoas não aceitam a contratação de LGBTs, às vezes por conta do preconceito da própria pessoa e às vezes para evitar problema no trabalho, porque a pessoa às vezes não tem preconceito, mas contrata e os outros que trabalham junto acabam fazendo alguma coisa e vira aquela confusão, né, no ambiente de trabalho. Também é uma coisa que eles me procuram bastante. Hormonioterapia, né? As pessoas transexuais têm direito a fazer um tratamento hormonal para poder, né, ficar mais caracterizada a mulher trans, por exemplo, né, com hormônios, para a voz ir mudando, o peito, enfim. E o homem trans, para tentar parar com a menstruação, para o peito ir diminuindo. Então, são coisas que eles precisam, né? E são hormônios caros, né? Então, também procuram a assessoria para ter direito a esse médico e a esse medicamento. Com relação à tua atuação no Conselho Tutelar, existia crianças ou adolescentes que te procuravam porque estavam em dúvida com relação à identidade sexual deles? Você tem algum relato sobre isso para contar para a gente? Sobre a dúvida deles, não. Eles me procuravam, né? Procuravam o Já com conselho. certeza. Com certeza, eles com certeza, mas só acabavam no conselho tutelar por conta da atuação dos pais, né? Que acabavam ou colocando para fora de casa, ou não admitindo que recebesse amigos. Então, assim, foram vários casos, vários. E mesmo depois que eu saí do conselho tutelar e passei a trabalhar na assessoria, eu continuei recebendo casos de menores de idade que procuravam assessoria, pedindo para a gente interceder junto ao conselho, porque teve que fugir de casa, porque apanhou da família, porque o pai quebrou o celular, porque o pai quebrou o computador, porque Hoje em dia, hoje Kelly, em dia, agressão física dentro de casa. física, mas com marcas assim bem importantes. Oh, meu Deus. Ainda temos muito disso. Que horror. Um dos pontos que eu acho que contribui para o preconceito é a existência de travestis se prostituindo nas ruas e levando o bom pai de família para o mau caminho. Exato. Mas a impressão que eu tenho é essa, que eles são vistos um pouco como uma ameaça para a família brasileira. É isso mesmo, Kelly? Então, esse é um número muito representativo, né? Porque as mulheres trans ou as travestis, depende de como ela se designa, né? 90% delas trabalha na prostituição. E uma ou outra é até por escolha, enfim, o rendimento é importante e tal. Mas na grande, esmagadora maioria, é justamente por não ter qualificação. Elas, desde pequena, era aquele menino muito delicado, era um menino que se entendia gay, né? Até que chega a se assumir como uma mulher trans ou como uma travesti, mas elas sofrem violência física, violência psicológica, violência moral dentro da escola, pelos colegas, às vezes pelos professores, diretores, enfim, né? Às vezes por ignorância, às vezes por preconceito mesmo. Então, assim, eles acabam, a evasão escolar é muito grande. Eles acabam deixando de estudar e aí não conseguem emprego em lugar nenhum, né? Daí não se qualificam e também pela aparência física, que não está no padrão normal de aceitação, eles também não conseguem uma colocação profissional. Isso. Muito triste, né, Muito Kelly? triste. E aí acaba sobrando isso, né? Eu conheço uma moça que ela é psicóloga formada, uma mulher trans, e ela falou que tantos
pacientes dela chegam no consultório, quando percebem que ela é uma mulher trans, deixam o tratamento de lado, trocam de terapeuta, enfim. E ela, por várias vezes, acaba se prostituindo, porque ela diz, Kelly, ou eu vou me prostituir, ou eu não vou conseguir pagar o meu aluguel. Meu Deus. Então, assim, acaba sendo um subterfúgio, porque se nada der certo, isso é uma coisa que os homens continuam procurando mulheres transexuais, né, travestis, aos montes. Então, o dinheiro acaba entrando, né? Que coisa. Mas vamos para um outro assunto bem mais interessante. O livro, Oh, um assunto mais feliz. o livro Love is Love, que é a organização da Kelly. Aqui é o verso que eu acho fantástico. Toda forma de amor vale a pena, pelo Lulu Santos. Muito legal isso. Me conta sobre esse livro, Kelly. Então, esse livro foi nossa, foi uma grata conquista, porque assim, eu nunca tinha pensado em produzir ou de co-coordenar um livro, né? Mas o Márcio Martelli me procurou dizendo que ele também entendia que era um tema muito importante e que a gente precisava iniciar as pessoas, né, a Uhum. conhecer, porque é um livro bem ainda primário, né, alguma coisa que as pessoas que não têm contato algum precisam saber. E aí ele me falou: Você escreve o livro? E eu achei que, como a própria comunidade diz, eu não tenho lugar de fala, né? Eu nunca sofri esse tipo de violência, esse tipo de situação todas que eles podem passar. E aí eu falei: Olha, Márcio, eu escrevo então como mãe, né, pela diversidade, mas eu gostaria que outras pessoas me ajudassem. Escutar uma pessoa transexual, escutar um homem gay, escutar uma mulher lésbica. E aí no livro a gente conseguiu colocar, né? Colocou um menino trans, colocou um homem gay, 2 ou 3 homens gays, 2 mulheres lésbicas, né? Então tem a minha filha que conta como é viver em outro país, né, achando que você vai sair daqui, o preconceito não vai te perseguir, mas em qualquer lugar Voltou, que né? tem preconceito. Mas tem também a Rose Gouveia, que conta da militância jundiaiense, né, que ela é a militante mais antiga que a gente tem. Então, a gente conseguiu reunir ali o João Daniel, né, que é um poeta maravilhoso. Então, a gente conseguiu reunir as pessoas que realmente têm lugar de fala, né? E eu consegui juntar um pouquinho do que eu ouço nos grupos, tanto dos pais quanto dos jovens, né? A mesma situação acontece na casa e eu consigo ouvir os dois lados, tanto da mãe, que toma aquela bordoada que eu tomei, Uhum. do jovem que acaba contando como ele teve coragem de contar para a mãe. Então, foi bem legal. Ah, eu fiquei encantada. Muito lindo o livro. É bem legal. Muito lindo mesmo. Obrigada. E escuta, Kelly, é uma coisa engraçada, mas eu já fui vítima de preconceito, Por quê? porque a minha mãe, ela tem o cabelo curtinho. E nós somos muito grudadas. Então, é comum que a gente ande no shopping de mãos dadas, que a gente se sente juntas num teatro, num cinema. E várias vezes olharam feio para a gente, achando que nós éramos lésbicas, Casal. É. um casal. Aham. E teve uma vez num teatro que foi muito engraçado, porque ela veio e me deu um beijo no rosto. A gente estava conversando sobre alguma coisa antes da peça começar. O casal de trás ficou extremamente incomodado, um casal assim de meia idade. Daí ele virou para ela e falou assim: Puxa, a gente sai de noite para se divertir e tem que aguentar isso, tem que ver esse tipo de cena. Eu Verdade. já tenho riso frouxo. Nervosa é pior ainda. Eu tive um ataque de riso. Porque Verdade. as pessoas não conseguem receber bem o afeto Sim, sim, entre duas exatamente. pessoas, né? Exatamente. E se olhasse um pouquinho mais, perceberia que era mãe e filha. Mas a gente tem casos, Eliane, de pai e filho andando de mão dada, em que o filho
sofreu agressão física muito pesada mesmo em São Paulo, porque achavam que era um casal, e era pai e filho. Então, eu tinha medo, quer Mas dizer, dá medo mesmo. agora é diferente, porque eu já sou um pouco mais madura, mais escolada, mas na época eu tinha 20 e poucos anos, esse fato do teatro, então eu fiquei com medo, eu falei, Uhum. se eles levantarem aqui e começarem a me Claro, bater, né? claro. E corre o risco, a gente sabe que sim. E corre o risco. Você já teve algum episódio assim, porque você milita a favor de falarem que você era homossexual ou, desculpe, Não, travesti? já me perguntaram. Ah, travesti, sim, por causa da minha voz, né? Mas já me perguntaram, né, se eu era da comunidade, em que grupo eu Atuante. me encaixava e tal. É. Mas, assim, nunca tive nenhum problema. Eu achei uma vez que eu ia perder a estribeira, porque a Giovana minha, ela tem uma expressão de gênero mais masculina do que feminina. Uhum, Então, ela usa muito preto, o cabelo dela é curtinho, e ela, chegando no Brasil, foi o ano passado, ela chegando no Brasil, eu fui buscá-la no aeroporto, e ela falou, mãe, eu preciso usar o banheiro antes de voltar para Jundiaí. Ah, tá bom. E fui com ela no corredor, só que o banheiro feminino estava arrumando, estavam ocupando um outro banheiro que tinha ao lado. E a gente ficou na fila no corredor, porque estava todo mundo ali esperando, porque aí era um só para todo mundo entrar. E aí passou uma pessoa que trabalha no aeroporto e viu ela ali comigo e cutucou, né, o ombro dela e falou: Você aqui não, o masculino é ali. ai, Mas eu virei um bicho. Sabe quando você já se arma para responder, só que a pessoa falou e continuou andando. uhum, E a Giovana nem se mexeu. Ela não ligou nem um pouquinho. mas Aí você se doeu. eu me doí. Mas aí eu falei: bom, se ela não se ofendeu, eu tenho que ficar quieta, né? Uhum. Realmente não é meu lugar de fala. E ela continuou na fila, a fila andou, ela entrou, foi no banheiro, voltou, foi embora e não tocou no assunto. Então, assim, é o tipo de coisa que provavelmente ela já deve estar acostumada a acontecer, e ela hoje é uma pessoa empoderada e que, se ela tivesse que explicar, ela não ia explicar brava, ela ia dizer: olha, eu sou uma mulher, Uhum. eu uso essas roupas porque eu gosto, e ia usar o banheiro da mesma forma, né? Mas a gente que é mãe, se a pessoa ofende a minha filha de graça, que estava numa fila, nossa, eu estava vendo que eu é que ia fazer um barraco ali, entendeu? É, é verdade. Mas eu fico imaginando, Kelly, como deve ser difícil conviver com esse olhar de preconceito o tempo todo, O para tempo. você ser quem você É, é. né? Eu falo muito isso quando eu vou fazer as minhas palestras, né? Que a gente vai em empresa, vai em escola, vai em OBS, na Fundação Casa, enfim. E eu falo, eu e minha filha sempre moramos no mesmo ambiente, temos a mesma formação, temos os mesmos objetivos e princípios na vida, enfim. Eu, por ser uma mulher heterossexual e cisgênera, eu não preciso ligar para ninguém de manhã antes de me vestir. E se eu quiser colocar a mesma calça que ela, mas porque eu tenho cabelo loiro, comprido, ninguém vai fazer nada. É, Ela, a partir do momento que fez uma tatuagem na perna, cortou o cabelo curto, ela corre risco. Então, assim, o quanto a gente está acostumado com o visual da pessoa, né? O quanto isso ainda influencia para a gente imaginar que aquilo é que faz o caráter de uma pessoa. é verdade. Puro preconceito, né? Mas hoje em dia, Kelly, eu acho que as gerações mais jovens, que eu vejo, por exemplo, andando no shopping, elas são muito mais livres, Então, principalmente com relação à vestimenta, sim. a cabelo, né? Que eu vejo cabelo cor-de-rosa, cabelo vermelho, cabelo Azul, é, verde, né? é isso mesmo. Então, eu acho que essa geração que está vindo agora, de 15 anos, mais ou menos, 20 anos,
eu acho que eles vão ter uma facilidade maior de aceitação do outro, É, é, porque eles também estão tendo uma liberdade maior, ou estão exigindo, né, na realidade, é, uma liberdade maior para ser. é. Tem E toda a razão. isso é muito bonito. Eu realmente eu espero que os nossos filhos, os nossos netos tenham uma vida muito mais igual, mais igualitária, de mais respeito, de mais amor, de mais compreensão, É. né? E de aceitação ao outro, independente do que ele queira fazer na vida. Tem, Não sendo ilegal, exatamente, né? exatamente. Não sendo É ilegal, o não que essa sobrando para mim, comunidade cobra. Eles falam, às vezes as pessoas falam, ah, mas vocês estão querendo privilégios. Não, eles estão pedindo igualdade. Aquilo exato. tudo que eu posso fazer, a minha filha também poder. Eu não posso fazer nada ilegal, ela também não. Uhum, Mas eu tenho direito de amar um homem, ela tem o direito de amar uma mulher. Quem é, foi que disse que não pode ser assim, né? exato. E você, trabalhando nisso, você sabe que essas relações homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, isso tem uma variação impressionante, né? Sim, sim. Porque, principalmente no afeto, eu posso gostar de quem eu quiser, independente se é alto, magro, gordo, baixo, velho, novo, né? O gostar, o afeto é independente. E essa interação sexual, aí sim, eu acho que é uma questão de escolha, faço, não faço, quero, não quero, Uhum. mas tem que ser respeitado esse direito, Tem, né? tem. Da pessoa ser como é, ter o afeto que ela quiser ter e, e transar com quem ela quiser, do jeito que ela quiser, meu Deus. Exato. Se você não está no meio, né? Aham. Ou se alguém te Não me convidar, se envolve. quiser, tá tudo É, exatamente. bem, mas deixar as pessoas serem felizes, pelo amor de Deus. Felizes, só pedem amor. E estamos aqui para dar, né? Um monte. Um monte de amor. Escuta, Kelly, tem algum recado que você queira deixar para a gente, meu amor? Ah, tem sim. Eu gostaria de falar que nós temos na prefeitura, nós temos alguns projetos, mas eu acho que até pela nossa conversa, os que poderiam ajudar as pessoas, tem um projeto que se chama O Amor Vence, que é um projeto destinado a pais, pai, mãe, vovó, aquele que vive com uma pessoa LGBT. Uhum, Porque eu sei que é difícil a aceitação, eu sei que a gente só começa a aceitar plenamente quando a gente começa a conviver com eles. Quando a gente eu trago uma trans aqui em casa, eu vou com ela em algum lugar, eu almoço com ela, ali eu vou percebendo que ela é exatamente igual a mim, não é só lendo livro. Então, a gente criou esse grupo de mães e pais para que a gente possa passar para aqueles que estão agora nesse começo de aceitação a nossa trajetória. Então, eles vão vendo que o que eles estão passando, o do lado passou, o outro também, diferente de, às vezes, na própria família só ter o seu filho, né? uhum. Então, você fica meio sem ter com quem conversar. Mas essa aceitação também, Kelly, é uma construção, né? Ninguém é obrigado a aceitar um filho homossexual Sim. da noite para o dia, estou feliz, contente, satisfeito. É uma construção, é uma É porque novidade. eles também não se aceitam de imediato. Eles também levam Exato. anos até ter certeza que é aquilo que eles gostam. Exato, então é uma construção, né? Ainda que as pessoas, os pais não aceitem no primeiro momento, eu acho que ter a disposição de aceitar, Nossa, já é uma grande coisa. exato, É. e daí participando desse grupo é Isso. A fantástico, né? gente faz um encontro uma vez por mês, né? Às quartas-feiras. Durante o mês de julho ainda vai ser online, se eu não me engano, vai ser dia 20. Então, assim, se alguém tiver interesse, pode me chamar nas redes sociais, né? Não tem problema algum, a gente inclui no grupo e os pais vão ser muito bem aceitos. Que bom. E o outro grupo é o grupo exatamente dos jovens ou dos adultos LGBTs, que, por sinal, nós temos encontro hoje.
Hoje, às 3 horas da tarde, eu me encontro com eles lá na Sala dos Relógios, lá na Cultura, né, lá na FEPASA, e aí todos eles são LGBTs, menos eu. Eu sou o que eles chamam de mãe simbólica. Hum, Então, é a hora que eu estou com eles, mas a fala é deles, eles brincam, eles fazem amigos, eles trocam informações, experiências e tudo mais, e às vezes eles precisam daquele ombro da mãe para poder chorar um pouquinho, ou para pedir conselho, que às vezes é difícil pedir para a mãe mesmo, né? Então, é. eu faço esse papel, mas esse grupo chama Primeiros Passos, e a gente se reúne todo primeiro domingo de cada mês. Então, é um encontro também maravilhoso, só de amor. Muita Ai, purpurina. Kelly, que fantástico. Muito legal esse teu trabalho, muito bacana o caminho de falar para toda a população que a prefeitura adotou. Muito bonito isso mesmo. É muito legal. E tem certos assuntos que eu acho que a gente tem que conversar, né? Ah, as pessoas conhecendo mais determinadas coisas é o melhor caminho para barrar o preconceito, porque se eu tenho informação, eu passo a ter a aceitação também. Exato, Agora, se eu não souber, como é que eu vou aceitar ou não, é né? exatamente isso. Então, por isso, a gente tem que conversar sempre sobre esses assuntos. Meu amor, muito obrigada. Eu que te agradeço, foi um prazer enorme. Adorei ter conhecido você e tenho certeza que vamos fazer muita coisa juntas ainda. Ah, vamos, porque eu sou uma amiga simbólica da causa. Que bom, a gente chama de aliada. Aliada? Aliada. Adorei. Eu sou Você é uma aliada. aliada. Tá Isso, bom? tá ótimo. Beijo, amor. Obrigada. Beijo, obrigada.